Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, mais um episódio do nosso podcast Diálogos Harmônicos, episódio número 9, gravado ao vivo, sexta-feira, 11 da manhã. Estou aqui novamente, sou Daniel Moreira, o âncora, ou apresentador, ou simplesmente um cara qualquer que está com o microfone e tem o poder de tirar as pessoas da live, caso discorde delas, junto com o Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, Kim Carvalho, produtor musical e guitarrista, e Rafael Caldas, maestro e educador musical. Bom, o tema de hoje é bem legal, né? A gente vai falar sobre música lida, música ouvida. Seria maneiras de tocar, a gente tocar a partir do ouvido ou tocar a partir da leitura, seja na cifra, seja na partitura. Né? Eu botei cifra no tema, mas a gente pode também pensar na leitura a partir da partitura também, ou da tablatura, enfim, a leitura versus o ouvido / percepção. Quero lembrar que se você ouve nosso podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você ouve no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos para não perder nenhum episódio novo. Eu esqueci de avisar no episódio anterior, mas nós estamos passando por vários processos de reformulação e uma dessas coisas que a gente vai fazer por enquanto é que o nosso podcast vai deixar de ser semanal e vai passar a ser quinzenal. Algumas pessoas já perceberam que sexta passada, não teve o episódio do podcast. Então, a partir de agora, nós faremos de 15 em 15 dias um novo episódio do podcast. Bom, vou começar então, já jogando a batata quente aqui para o Rafael Caldas. Rafael, é o seguinte, quando a gente vai falar sobre tocar uma música, aí vem sempre aquela discussão. Mas tocar com a partitura, tocar com o ouvido, quem toca de ouvido acha que não precisa da partitura. E geralmente, quem toca com partitura tem um ouvido péssimo, tipo, não consegue tirar uma música de ouvido. E aí fica então essa briga, como se houvesse assim, você tem que escolher um lado, é como se fosse direita e esquerda, Jedi versus Sith, você tem que escolher um lado, tá? E aí, geralmente as pessoas escolhem um lado, mas a gente defende aqui, né, que entre ler e ouvir, fique com os dois, entre partitura e tocar de ouvido, porque tem que ficar com os dois, não tem porquê você escolher apenas um lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre por que você acha que as pessoas escolhem ou acham que precisam escolher apenas uma competência a ser desenvolvida ao invés de trabalhar nas duas? Ou elas vão ler partitura ou cifra, ou elas vão desenvolver o ouvido? O que você acha que é o motivo para elas fazerem isso? Respondendo logicamente assim, o motivo é buscar a solução mais rápida, né? Tipo, acho que vai ser mais rápido eu tentar pegar de ouvido. Isso depende muito da complexidade e do quanto o ouvido está treinado para você conseguir fazer isso, né? Algumas coisas é tranquilo de fazer, outras coisas você precisa estruturar na tua mente antes. Então, às vezes o cara fala, eu pego de ouvido, mas não, ele já tem várias estruturas prontas. Por exemplo, eu toco várias músicas no violão de ouvido. E aí só que aí o cara não toca de ouvido, na verdade. Ele já criou as estruturas. Quando eu toco com as mãos. Deve ser difícil tocar com... Tô brincando. Eu não podia perder essa piada no podcast como hoje, né? Kim, não esquece, Kim, depois de inserir, tá? É porque o Kim, gente, é o cara da tecnologia aqui, o cara é o mestre aqui em edições, mixagem, tudo. Não esquece depois de inserir aquele efeito do badunts, depois da fala do Daniel. Tem também a musiquinha da escolinha do professor Raimundo. Não, de Trapalhões, né? Há uma lenda que essa música... Há uma lenda não, eu tenho quase certeza. Ela é do compositor brasileiro, como é que é o nome dele? José Menezes. É do José Menezes? Então não era quem eu ia falar. Eu ia falar que era do Edino Krieger. Eu sei que o Edino Krieger fez trilha de vários filmes do Trapalhões, mas então é do outro cara, então. Eu dei a informação errada. Obrigado, Kim, por corrigir a informação errada antes de eu dá-la. Mas o Edino Krieger botar ela no podcast, a gente toma strike de direito autoral. Eu sei, tô brincando. Pode nem cantar? Não, vai lá, Rafael, pode. Então, continuando o que eu estava dizendo, então a pessoa acha que o caminho mais rápido é pegar de ouvido, né? Só que para a pessoa criar esse caminho, muitas vezes ela já criou as estruturas na cabeça. Ou seja, uma estrutura muito comum é primeiro, quarto, quinto, primeiro. Dependente da tonalidade que você pega. Então, se eu tenho essa estrutura na minha cabeça, eu já começo a tocar muita coisa, especialmente repertório folclórico. Consigo tocar, sei lá, você pega o livro do 500 Canções, e tá aqui, ó. Livro de 500 Canções. Logo no início é o que ela fala, o que a Ermelinda fala nesse livro aqui. Olha, para acompanhar
utilize basicamente primeiro, quarto, quinto e primeiro grau. Aí já dá para pegar, já dá para eu tirar a onda de que eu tiro de ouvido, né? Eu pego um monte de música de folclore, aplico essa mesma fórmula e ponho lá. Então, assim, às vezes não é tirar de ouvido que a pessoa está dizendo, ela está, na verdade, colocando na tua cabeça algumas estruturas que têm um fundamento teórico e que você vai replicar em vários lugares. Normalmente é isso. Normalmente é a replicação de estruturas. Então, o tocar de ouvido, na verdade, ele para muitas pessoas parece uma solução mágica e rápida, um superpoder a ser adquirido, mas que, na verdade, tem que ter um embasamento teórico muito forte, pelo menos para ser ensinado. Né? Pelo menos para você adestrar. É tipo quando você entra num curso que tem esse tipo de proposta, tipo, eu vou te ensinar a tocar de ouvido sem você ter que ler nada, normalmente é como você levar um cachorro para ser adestrado. O cara tem toda a teoria de como adestrar seres não racionais, ou não racionais até certo ponto, e aqueles seres simplesmente replicam aquilo. Né, de uma maneira. Eu não acredito que dá para fazer isso sem ter um aspecto teórico mínimo e básico. Sabe? As estruturas musicais elas precisam entrar de uma maneira cerebral, você precisa parar para ouvir e organizar elas. E, na verdade, a escrita ela é uma maneira de organizar isso. Muito mais do que qualquer coisa, você organizar de uma maneira visual. Você pode organizar não com a partitura nem com a cifra, você pode organizar até com um gráfico. Mas esse apoio gráfico ele é necessário e ele é uma coisa fundamental, né, para ter. Sem querer me alongar muito, né, as questões também ligadas à dependência, né, independência da partitura ou da cifra, coisas assim, também é uma coisa meio difícil de pensar, né, do tipo, quem é que estuda sem livros? Quem é que pega informação sem leitura? Ou seja, qualquer informação que eu quero dizer, eu estou falando de Facebook mesmo, de WhatsApp. É meio que você esperar ter uma bola de cristal, né, e as informações virem a partir de energias, aí, magnetismo do centro da Terra e aprender as coisas. Isso é legal porque existe, assim, como música é uma arte, né? Então as pessoas tendem a ter aquela visão da arte como algo místico, né? E aí surgem aquelas coisas de, não, eu não penso minha composição, eu não ensino composição, não dá para ensinar o que vem do coração, acreditar que eu não tenho talento para composição, acreditar que não existem técnicas, enfim, a gente quando vai lidar com arte tem esses mitos, né? Essas lendas folclóricas, podemos dizer até assim, sobre como trabalhar com música. E aí, isso no campo da criação. Só que aí tem as outras áreas da música, né? A música tem várias questões. Então, por exemplo, vocês que dão aula de instrumento, vocês provavelmente já devem ter tido alunos que chegaram com, assim, cara, já toca há 10 anos, mas aí o cara nunca teve aula, aprendeu sozinho, e tem vários vícios de técnica, postura errada, questões erradas de técnica. E aí você tenta corrigir e o cara acha que você está querendo estragar ele, porque ele não acredita nessa técnica perfeita. O importante é fazer o som, não importa se eu estou tensionando a minha mão para fazer o som que eu preciso. O importante é fazer. Eu quero aprender a fazer mais coisas. Aí você tem que explicar, não, para você fazer mais coisas, você precisa primeiro corrigir a sua técnica, porque senão você vai parar de tocar em pouco tempo com tendinite, com algum problema, porque você tem que corrigir isso. As pessoas não entendem essa questão, digamos assim, prática da música. Né? Vou dizer prática no sentido de que não é só tocar, é uma questão de como tocar também. Né? Isso entrando na área de como tocar, do instrumento. Então tem muitas coisas místicas. Né? O cara que acha que tocar de ouvido é melhor, que partitura é ruim, que cifra tá tudo... Tipo, aí o cara usa cifra, como a gente já discutiu em outros episódios, como, eu fiz aqui um Dó com baixo em Ré, Sus 4, Dó com baixo em Ré, Sus 4 e 12ª. Só que, calma aí, não faz o menor sentido essa coisa, porque a 12ª seria o quê? Seria a quinta, mas aí você tá botando a quinta com a quinta, uma oitava, tipo... não, mas é assim, aí esse acorde aqui, aí você vai ver, o cara tá tentando usar a cifra como partitura. Ele tá tentando dizer exatamente onde estou na 12ª, porque eu quero a quinta no agudo, no violão. Então, assim, surgem questões que, né, as pessoas vão tendo falhas de formação. Lacuna, a gente pode dizer lacunas de formação. E aí eu vou jogar a bola para o Alexandre, fazendo aqui como se fosse um podcast esportivo, um bate-bola, passe de bola, essas coisas assim. Alexandre, sobre, assim, quando a gente vai lidar com harmonia, a gente já discutiu várias vezes, tanto aqui nos episódios,
do podcast, quanto nas lives que a gente faz de harmonia, sobre como não faz sentido uma pessoa dizer, essa música é fácil, 2, 4, 5, 2. Assim, não, calma aí. Você não tem você está usando um sistema muito aleatório, assim, de digitar, né? É como se os graus fossem apenas coordenadas de um campo harmônico. E são. O pensamento por grau são coordenadas. Mas se você não tem em nenhum momento, talvez você esteja usando um campo harmônico errado. Porque não faz sentido uma progressão harmônica não utilizar o 1, afinal, só existe o 2 porque existe o 1, só existe o 3 porque existe o 1. O pensamento gradualista é sempre em relação ao 1, assim como o pensamento funcional é sempre em relação à tônica. Se eu não tenho nenhum acorde com função tônica na minha progressão, também não estou naquele tom, porque eu não estou indo para o tônico, no senso tonal, né? A ideia do senso tonal. E aí, quando a gente vai falar de estudar música de ouvido, tirar música de ouvido, muitas pessoas eu vejo na internet, assim, dicas de como você tem que parar de pensar em acordes e passar a pensar em graus. Faz sentido? Faz um pouco. Então, por exemplo, ao invés de eu pensar, eu estou fazendo Mi menor, Sol, Si, 7, Mi menor, eu estou pensando, estou fazendo 1, 3, 5, 1. Por quê? Porque aí eu consigo transpor, teoricamente, se eu souber todos os campos harmônicos, para qualquer tonalidade de forma muito fácil. Porque se eu ficar pensando, eu estou Mi menor, eu quero transpor isso para Lá. Eu tenho que pensar, Mi menor para Lá é uma quarta. Tá, então eu tenho que fazer uma quarta. E Lá, do Sol para uma quarta vai ser Dó, do Si para uma quarta vai ser Mi. Então eu tenho que pensar intervalarmente. Agora, se eu pensar em grau, é só o primeiro, o terceiro e o quinto grau. Facilita, com certeza. O problema é que surgem essas aberrações que eu falei de 2, 5, 4, 2 e não tem 1. Então as pessoas não sabem a harmonia, elas sabem alguns padrões ali, que não sabem nem explicar o que são aqueles padrões, mas também cria um problema que, por exemplo, isso só vai servir, como o Rafael falou, para músicas folclóricas. Ou músicas mais simples, músicas que, posso assim, sendo um pouco preconceituoso, músicas que tocam na rádio, tirando assim, claro, se for Rádio Mac, que aí é outra coisa. Mas são músicas assim mais acessíveis, com a linguagem harmônica mais simples. Apesar que existem músicos que tocam na rádio que têm linguagens harmônicas bem mais complexas. Aí eu te pergunto, Alexandre, como lidar com essas pessoas que defendem, não, dá pra tirar a música de ouvido? Você fala, então tira essa música aqui do Tom Jobim. Mas eu quero com todas as tensões que ele tá tocando na harmonia. Porque uma coisa, cara, você tocar, é 1, 4, 2, 5, 1, 6, 2, 4. Beleza. Outra coisa é uma música do Tom Jobim que tem modulação no meio, que tem várias dominantes secundárias, tem acorde de minutos, tem apogiatura de minutos de passagem. Tem uma série de questões harmônicas que não são tão óbvias. Então, assim, como lidar com isso? O que você falaria para uma pessoa que tem esse argumento? Bem, bom dia. Usando a mesma analogia que você fez aí de programa esportivo, né? Já que você vai me passar a bola, eu vou matar no peito e chutar para fora. Não, tô brincando. Aquela habilidade, dizem que sabe um comentário que eu tenho um grupo, né? É o mesmo cara do Choque de Cultura, que eu esqueci o nome do programa, que eles vão... Fala de Cobertura, que é o programa esportivo dele. E aí eles falam... Daniel. Craque Daniel é meu homenagem a mim mesmo. Mas tem o cara, que eu agora esqueci, que era o lateral esquerdo do Brasil, que chutava forte. Branco. Não, o careca. Roberto Carlos, isso, esqueci o nome dele. Que ele dizia assim que o Roberto Carlos... também estava forte, foi só por isso. Sim. Não, porque ele zoava assim que sem entrar no futebol, mas que o Roberto Carlos, ele tinha uma habilidade muito boa no futebol brasileiro, que é o chute forte para fora. Que é uma habilidade muito necessária, porque todo time tem que ter aquele jogador que tem o chute forte para fora. No Flamengo é o Vitinho. Esse cara, o Vitinho vai chutar, eu sei que vai ser para fora. É isso, é o chute forte para fora, é uma habilidade específica. Então o Alexandre vai matar no peito e fazer o chute forte para fora. Isso aí. Tem um nome mais claro, né, para chute forte para fora, que é zunir a bola, né? Zunil. Não, mas aí é um termo técnico. Não, zunir é coisa do zagueiro. Aí é outra, eu acho que pra mim é uma outra. É tipo o Divan, tu sabe que ele vai chegar bicando pra fora, entendeu? Pode ser até um ataque do time dele, mas chutar pra fora é coisa do zagueiro. Mas vamos lá, voltando pra música. Primeiro lugar, assim, fazer um breve comentário aqui em cima do que você passou antes pro Rafael, né? Porque eu acho assustadora essa ideia de ou você vai para escolher tocar de ouvido, né? Ou você vai se acostumar com isso, ou você vai fazer leitura. É como se os dois fossem incompatíveis. E assim, se a gente fizer uma analogia com o nosso dia a dia, com aprender uma língua, por exemplo, isso é uma coisa inconcebível, né? Eu me pergunto, alguém que fala uma coisa dessas defende o analfabetismo? Eu falo, não. Pô, minha tia foi matricular o meu primo na escola, eu falei, tá maluca? Vai botar ele para aprender a ler por quê? Ele tem que aprender a falar de ouvido.
entendeu? Você vai tirar toda a criatividade do menino. Isso não existe, ninguém fala um negócio desse, entendeu? E parece absurdo, mas acho que assim, para música é basicamente a mesma coisa. Isso é uma competência extremamente necessária para qualquer um, né? A gente até viu um curso recentemente, né, em que o cara fala que você tocar de ouvido, aprender a tirar música sem sentir ouvido, é você ser independente, e que leitura é dependência, né? E é uma coisa assustadora, porque dá vontade de chegar para um cara desse e falar, pô, cara, toma aqui, ó, isso daqui foi uma música que eu compus, toca aí para mim, por favor. Não, cara, mas olha só, é uma competência que eu espero de você, né? Imagina, você só vai tocar o que já existe, assim, o que você ouviu, né? O que para você foi inacessível, tipo, eu sou fã do Tom Jobim. Imagina, você pega aquela música, você tem a oportunidade, primeira pessoa, pegar aquela música que não foi gravada dele. Aí você recebeu a partitura, acabou a tua independência, né? Sumiu, fala, pô, mas eu não leio. Fala, infelizmente você é um grande fã, mas a gente vai ter que passar para um outro fã que sabe ler. Olha que loucura. Né? Então, cara, eu acho assustador quando eu vejo alguém que tenta de alguma forma diminuir a leitura, né? A gente fala muito aqui da importância, né, a pessoa saber ler partitura, assim, na verdade, saber também ler cifra, né, qualquer coisa, saber as grafias que se relacionam com música, não é porque a gente considera que o ouvido é menos necessário, não, pelo contrário, a gente fala que é tão necessário quanto, mas é porque é muito difícil a gente encontrar alguém que fala, ouvido é desnecessário, né? A crença popular é que o principal é o ouvido, e que leitura tanto faz. Então a gente bate muito aqui na tecla da leitura porque já é uma coisa deixada assim de lado, e a gente sente essa necessidade de reforçar, galera. Se o principal fosse o ouvido, Beethoven estava ferrado, né? Se só o ouvido fosse importante, Beethoven não tinha sido compositor no final da vida. Você sabe que só para ilustrar, quando eu fiz uma parte do estágio da licenciatura, eu fiz no Instituto de Surdos, né? No INES. E os surdos gostam de ouvir. Não, no INES, lá em Laranjeiras. E os surdos gostam de ouvir música, sabia? Eles gostam de sentir as vibrações sonoras, eles gostam de ter a experiência de ouvir, e eles gostam de ouvir alto, porque as vibrações elas são mais intensas. Então, a experiência musical ela se estende aos surdos também, né? Sim. Eu passei por uma banca que o trabalho se relacionava com isso, era muito interessante, né? Mas, enfim. Vou fazer uma pontuação aqui sobre isso, porque senão vai passar. Fazer assim, só para quem tá, isso é para quem tá ouvindo agora, tipo, vou fazer às vezes advogado do diabo aqui. Eu conheço gente que toca de ouvido e só toca de ouvido, não lê nada. Beleza, muito bonito isso, muito folclórico, lindamente. Essa pessoa é um músico excelente, ele toca mesmo, tipo, toca Ivan Lins, toca tipo Tom Jobim, toca Toninho Horta, tudo de ouvido. Tranquilo, beleza. Acontece 2 poréns aqui. Ele toca desde 4 anos de idade. E na infância dele inteira, os brinquedos dele eram um porão da casa dos pais, cheio de instrumento. Música é rotina. Então, o que vai acontecer? Ok, você acha que, nossa, ouvido é legal, ouvido é só ouvido, só ouvido. Você que está entrando agora, você que quer evoluir, você acha que você vai ter muito tempo mesmo? Você acha que você vai ter que, a partir de agora, você quer ter pelo menos 10 horas do seu dia, 12 horas do seu dia, para ficar polegando o instrumento, ouvindo e tocando? Você está disposto a fazer isso? Porque assim, ok, isso funciona. Se você tiver 12 horas do seu dia, e se você estiver disposto a esperar 10 anos para conseguir tocar Tom Jobim, para conseguir tocar um Ivan Lins, para você conseguir tocar na tentativa e erro. É isso que você está disposto a fazer? Assim, eu ainda vou além. 10 anos no mínimo, que eu estou falando. Sim, mas é porque eu diria que assim, ainda essa pessoa que você está falando, esse teu amigo, eu assim, coloco minha mão no fogo, né? Eu aposto aqui, quem quiser apostar dinheiro, eu aposto. Ele não vai tocar absolutamente tudo. A gente pode botar algum repertório que seja um repertório que foge do domínio dele, ele não vai conseguir sair tocando de ouvido, porque é uma coisa que foge do domínio dele, é uma coisa que ele não domina a linguagem, ele não sabe, né, como... Porque assim, quando você toca muito num determinado gênero, como o Kim falou, né, você tem muitos anos naquilo, tipo aquela galera que é de roda de choro, desde criança em roda de choro. Cara, se alguém pegar e começar a puxar uma melodia qualquer e inventar na hora, o cara vai sair acompanhando na hora, porque isso faz parte da vida dele, ele sabe como assim, os caminhos harmônicos implicados dentro do choro, né? Aqueles mais comuns, aqueles clichês.
Bota o cara numa banda de heavy metal. Exatamente. Acaba. O músico desaparece. O cara deixa de ser momentaneamente um músico e vira um poste. Ele vai ficar assustado, sem saber o que fazer. Porque já não é a área de domínio dele, ele não sabe do que se trata ali, né? Então o ouvido, ele tem essa questão de especificidade. Quando eu falo de ouvido, é essa pessoa que não tem leitura. Porque quando a gente fala de um ouvido treinado dentro de uma coisa mais formal, ele é um ouvido treinado para uma coisa mais ampla, né? Não é um ouvido que se desenvolveu dentro de uma estrutura, de um gênero, né? Então, ainda é uma outra questão. O ouvido treinado de verdade é uma outra questão. Mas, a mim, né, pelo menos, é uma coisa que incomoda quando as pessoas tentam dividir, como se fosse, ou você lê, ou você ouve. Não, gente. Vocês têm que fazer os dois. Um complementa o outro. Né? Até porque você, eventualmente, terá contato com coisas que você nunca tocou e gostaria de tocar. E não tem gravação. O que você vai fazer? Você vai pedir, pô, cara, muito legal, mas faz o seguinte, toca pra mim algumas vezes aí que eu vou escutar e eu vou tirar de ouvido. Gente, isso não existe, sabe? Uma anedota aqui agora. A gente tá no estúdio lá fazendo uma produção. Aí o produtor chega. Não, porque a gente tava precisando de baixista, né? A gente tá fazendo aquela produção que muitas vezes é comum no Brasil, de a gente não tem exatamente dinheiro para pagar todos os músicos, então a gente fala pro artista assim, ó, arregimenta aí seus amigos, quem puder você botar para gravar na amizade, vem, né? Aí chega o produtor, tipo, cara, achei um baixista... aquilo, pra não xingar, vocês sabem o que eu quero falar. O baixista, cara... arrumar adjetivo para baixista é complicado, hein? Cuidado, hein? Aí o cara chegou lá, tipo, não, o cara vem aí, vai gravar as músicas, que não sei o que, beleza. Aí o cara chega lá, né, o cara ensaiando, tipo, o cara era aquela onda meio de uma coisa mais groovada, né, tipo, slap, que não sei o que lá, tocando, a gente viu que o cara tocava muito, que não sei o que, ótimo, beleza. Aí a gente bota a cifra da música pra ele, né, a cifra nos compassos, que não sei o que lá, tudo bonitinho, só a cifra, não tinha nada demais. Aí beleza, né, a gente vê o cara tá tocando, pá, e quando bota a cifra na frente dele, ele faz assim. Aí fica com uma cara assim, gente, tá, e todo mundo... Quem tá só ouvindo... Não, tem que explicar, gente. A gente tá aqui ao vivo, tá todo mundo vendo. Ninguém tá vendo. Ele diminui o olho assim, chega pra frente, fica com aquela cara meio assim, mas a gente tá... Normalmente, né, quando você entrega a partitura logo pro músico, o músico faz isso, né? Porque ele vai ali, lê a primeira vista, ok, que não sei o quê. Normal, todo mundo brincando, vamos gravar. Pum, aí catando nota, tipo, errando, que não sei o quê. Ah, não, beleza, vamos de novo. Pá, a terceira vez, que não sei o que lá. Pá, de novo, não. Tá, tranquilo. Aí, quando eu paro assim, não, deixa eu tocar aí. Aí, pá, pum, que não sei o que. Aí daqui a pouco ele para assim, tipo, Cebolinha. Aí todo mundo começa a rir, né? Achando, tipo, Cebolinha, hahaha, piada, que não sei o que lá. Aí ele olha com uma cara meio assim, tipo, tô brincando por acaso, assim, pra gente. Aí todo mundo chega pra trás, né? Tipo, opa, como é que é? O cara não lia nem cifra. Resumo da história. O cara ficava catando milho ali, a onda dele, né, por exemplo, tipo, ele calcava, tipo, a música em tônica quinta. Chegou no diminuto, tônica quinta, opa, tá batendo, mas ele não sabia o que era um diminuto, ele não ouvia, por isso que ele ficava, não, deixa eu ouvir, e não saía, aí como foi começando a olhar um pra cara do outro, assim, aí daqui a pouco, puf, saiu o intérprete do estúdio, puf, saiu o produtor do estúdio. Aí fico lá eu com cara de bunda, tipo, olhando pro cara. Tipo, não, vamos gravar aí, deixando o rec, já sabendo que não ia manter. Deixa gravando aí, que não sei o que lá. Ele fez uns 2, 3 takes e voltou o pessoal, tipo, não, beleza, obrigado, tá legal, tipo, maneiro, não sei o que, valeu, tchau e benção. E depois chamou outro baixista. E é uma coisa importante isso também, para quem tá ouvindo a gente e pensa em se profissionalizar, que muita gente acha que o importante é ouvido, porque vai chegar lá, porque nem todo mundo tem. Cara, profissional mesmo, não é só ouvido, não. Tem bastante de ouvido, tem bastante de conhecimento musical, no sentido assim, já vi produção do cara chegar e falar assim, pô, faz alguma coisa na onda de fulano, sabe? Uma coisa meio soul na onda de fulano. E o cara tem que conhecer o fulano, sabe? Entender aquela onda. Mas também, já vi ensaio assim, a galera de profissional mesmo, assim, sideman, essas coisas, o cara, tipo, ele é reconhecido
quando a galera sabe tanto que o cara vai chegar lá e falar assim, ó, toca aí, a música é assim, mostrar e o cara vai pegar, quando o cara chegar e botar assim uma partitura na frente dele, não, beleza, vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Então, assim... músico de estúdio lá na indústria, não nos Estados Unidos, né? Que isso é bem forte. Músico de estúdio é o cara que senta, lê e toca de cara, né? Assim, isso não tem essa assim, de... trazendo... Mas não, trazendo eu tô falando para uma questão assim, de indústria, né? Que é uma coisa bem forte isso. Você precisa fazer o quê? Fazer o teu dinheiro render, né? Tu não quer que o cara fique 10 horas para gravar uma música. Então... Não, e tem-se esse mito aqui, né, no Brasil, que tem isso assim, que porque aqui o pessoal não lê muito, que não sei o que lá organizado, mas assim, nos locais que eu já trabalhei, já teve ensaio, gravação, que não tem essa de, é tudo no ouvido, não. Tem gravação que os caras vão chegar com aquele bolo de partitura para todo mundo, vai entregar um para cada um, e assim, já vi instrumentista reconhecido para gravar assim, ó, enquanto o pianista tá gravando, o cara já passou a partitura para todo mundo lá, tá o pessoal, tipo, na salinha de fora do estúdio, ensaiando a peça ali, na partitura, sabe? Então, assim, não tem... Até porque a música era difícil mesmo, assim, essa música especificamente era difícil, essa coisa que a gente tá falando, né? Nem toda música vai cair naqueles clichês harmônicos, vai cair naquelas coisas que a gente já conhece, que a gente já tem no nosso HD, né, de conhecimento. Se você pega uma coisa nova, cara, a forma mais rápida de você pegar vai ser ela tá escrita ali. O que o produtor, que o arranjador, que o compositor quis, ele vai estar... o mais assertivo de escrever vai ser ali na partitura. E, novamente, como o Alexandre falou, em produção a galera quer economizar tempo, a galera não quer ficar... A gente não está mais numa época que o estúdio podia correr solto, porque o estúdio era uma das gravadoras. O taxímetro está ali. E agora começou uma furadeira. Porque para mim... Eu achei bem legal isso que o Kim puxou, porque ele diferenciou, né, o que é o espaço do amador do espaço do profissional. E, de fato, o espaço profissional, não só no estúdio, como em vários outros lugares, ele exige a leitura plena. Entendeu? Se a gente pensar que a educação musical ela não contempla isso, ela nunca vai ser profissionalizante. Então, tipo, quando você corre atrás de algum tipo de trabalho que só foque a parte de ouvido, você está resolvendo uma questão que pode ser, às vezes você só quer resolver aquilo. Você já tem outras ações que você está fazendo que estão fazendo a leitura, às vezes você só quer ver aquele especificamente. Mas seria tipo como se fosse uma matéria, um atributo necessário. E bom, eu já passei por essa situação de ouvido, por exemplo. Uma vez meu irmão me botou numa furada, me levou para Caxias e queria que eu tocasse com um grupo de pagode. Aí eu, pô, mas por que ele? Não, vai lá que eu conheço um amigo e tal, vai lá, vai sem compromisso e tal. E cheguei lá, o cara botou um teclado na minha frente e começaram a tocar. Aí eu perguntei, qual é o tom da música? Não sei. E eles sabiam. Aí eu, tá. Aí ia pegando de ouvido e ia tentando fazer algumas coisas de ouvido. Já passei por esse tipo de situação. Mas era um grupo de pagode com amigos tocando e depois eles foram tomar cerveja. É tipo uma pelada, é tipo um futebol. Entendeu? Você jogou futebol, jogou aquela pelada lá, depois você toma uma cerveja. Agora, uma outra situação profissional que eu passei foi... Cheguei no conservatório, o Alexandre falou para mim, Rafael, olha só, a gente vai fazer antes de você entrar, a gente vai fazer um teste de leitura à primeira vista com você acompanhando os cantores. Eu, beleza, me dá aí. Me deu a partitura na minha frente, fui lá e acompanhei à primeira vista, porque esse era o teste. Entende? O Alexandre estava lá avaliando, todo mundo avaliando como é que era a minha competência de tocar à primeira vista. Quantas vezes... São parentes, né? Para o Alexandre avaliar, ele teria que saber ler partitura e tinha que saber ter um bom ouvido, porque não adianta nada ele não saber ler partitura. Tá muito bom. Com certeza. Nossa, sensacional. O Rafael tocou outra música, né? E também, tipo, tem que ter um ouvido pra saber se tá tocando certo. Porque dizer, tô lendo a partitura, você só sabe ler o ritmo. Tá. Só que ele tá tocando qualquer nota. Então, tipo assim, mostra mais uma prova aí de que precisa dos dois, né? Precisa saber ler e precisa saber ouvir. Tipo assim, às vezes também não dá tempo, né? Por exemplo, eu já tive uma situação que entrou um senhor no meu ensaio e ele sabia identificar as notas no pentagrama. Existe uma diferença entre ler as notas e identificar. E aí eu começava o ensaio era tipo, olha só, já tem os áudios prontos, já tem tudo pronto, olha a partitura lá e tal, sentou aqui já é pra cantar. E aí ele começava a cantar e o senhorzinho lá. Você não dá tempo de eu ler as notas. Eu falei assim, mesmo que você... Não, você não tá lendo ainda, você só tá identificando elas no pentagrama.
Então, deixa isso para depois. Vamos trabalhar só essa parte do ouvido, para você ir aprendendo de ouvido. Depois você pega, identifica as notas e tenta conectar uma coisa a outra. Ou seja, é aquele momento, aquele momento específico, não deixava com que ele desse, porque ele não tinha habilidade de ler rapidamente. Então ele precisava o quê? Do ouvido. E ele não estava se dando a oportunidade de ouvir. Então, essas coisas elas vão caminhando. Teve uma vez também que eu cheguei, né, no ensaio, era tipo assim, eu cheguei no ensaio para cantar. Aí o maestro falou pra mim, olha, hoje você vai reger. Aí eu, por quê? Ele, porque eu tenho outro ensaio em outro lugar e não tem outra pessoa. Ele me deu simplesmente a partitura, isso aqui, ó, galera, do Trovador, do Verdi. Falou, toma, se vira. E aí, eu vou falar que não tem ensaio? Aí eu não sou profissional. Vou falar, não, tamo junto, vamos lá. Galera, olha só, tô vendo a primeira vista, tá? Mas vamos lá, homens. Vamos pegando, ia pegando a primeira vista, fazia a linha dos homens, depois tocava a linha do piano, tentava olhar, ó. Tipo, do mesmo jeito que para mim era a primeira vista, pianista, acompanhador e maestro, para os cantores também era. Era a primeira vez que eles iam ver. Então, se eu não pegasse aquilo ali, não ia acontecer nada. Mas nas minhas mãos e nas mãos deles estava uma partitura. Então, assim, o ambiente profissional sempre tem. Sempre tem. Se não é o ambiente que eu tive, que não tinha partitura, era um ambiente de cerveja. A gente ia tomar cerveja depois. Se eu tocasse, se eu não tocasse, tanto faz. É igual ir papelada. Tomei gol, não tomei gol, tanto faz. Bom, acho é que isso é aí. Daniel. O que foi? Agora é a vez do Daniel falar. Daniel tá quieto nesse podcast. Não, vou meter o malho, eu discordo dos três. Mentira. Acho que o ouvido tem que ser bom e a leitura tem que ser boa. Aí mata no peito e joga pra fora, que nem eu. Vou fazer, Na verdade, tem aquele drible rápido para trás também, que é uma outra habilidade muito importante do futebol brasileiro. Que é o drible inútil, que você tá driblando para trás, você não tá indo pra meta, quer fazer o gol. Tem muito jogador que dá caneta nele mesmo, já viu? O cara bota na frente, ele passa da bola sem querer, a bola passa entre as pernas, né? Quando ele vê, ele se enrola. Também é bem... Sim. Muita habilidade. Sabe que tem um comentário aqui interessante, né? Que tipo assim, estão dizendo que a deficiência da leitura é muito comum nas cordas dedilhadas. Aí eu quero jogar essa bola pro Alexandre Puquim, dando uma de âncora aqui, porque é o seguinte, o grande problema das cordas dedilhadas é a organização das notas lá. As notas estão embaralhadas no braço do violão, do ukulele, do baixo e tal. No entanto, a gente tem alguns padrões das escalas que você consegue ir subindo e descendo, e quando você aprende o padrão, pelo menos por graus conjuntos, você consegue caminhar com alguma destreza ali lendo. Mas, de fato, para fazer melodias, você tem que escolher as posições certas, você tem que ter alguns caminhos prontos e tal. Só que, pô, na hora de eu fazer as formas, eu consegui fazer, sei lá, 3 formas diferentes, eu já começo a tocar uns Legião Urbana, uma KCL, algumas coisas divertidas, assim, e tal. Será que é justamente essa coisa de, tipo assim, não, olha só, eu preciso ter um método que o cara comece a tocar, e eu concordo, Rafael, concordo com esse método, tipo, vou começar ensinando para ele algumas posições, e ele já vai tocar bastante coisa a partir dali, ele já vai se sentir feliz com o instrumento. Mas será que não é isso que faz com que a pessoa fale, agora eu não preciso mais ler, eu já toco tudo que eu sei, tudo que eu curto ouvir? As músicas são simples que as pessoas gostam de ouvir. Dificilmente... Aí quando chega um Tom Jobim, quando chega alguma coisa mais complexa assim, ele já fala, não, isso aqui ainda não é pra mim. Aí talvez esse seja o início do tipo assim, não, então vem aqui aprender de ouvido e tal. O oportunista tá ali e começa a lançar várias ideias, porque o cara ele chegou até certo ponto. É o que normalmente acontece. Chega até aquele certo ponto e fala, não preciso mais de professor, agora eu consigo me virar sozinho. Já sei várias formas aqui, já consigo tocar algumas músicas mais simples. A minha pergunta para o Alexandre e para o Kim tipo, é realmente isso que acontece? O que vocês acham? Quer começar, Kim? A ignorância traz felicidade, né? Então, assim... Ok, fecha o microfone do Kim. Não, isso é um princípio filosófico perfeito. A ignorância é uma alegria só. Gente, o Kim caiu, infelizmente. Mas... Eu vou cair também, porque eu concordo. E agora foi o Rafael, gente. Agora, Rafael. Vamos manter o nível. Porque tira aí. A questão toda é que, assim, é aquela história de quanto mais você sabe, mais você vê que você menos sabe, né? Essa é a questão, assim. Tipo, então... Valeu, Sócrates. Que também foi um jogador de futebol. O doutor Sócrates, né? Não o filósofo, né? Sócrates ele lá. E Sócrates, toca para Aristóteles, chuta o gol de Pitágoras. Sócrates deixou sair a bola, né? Eu sei que nada sei, né, cara?
Não, porque... Futebol só tem que especificar que são Sócrates diferentes, claro, né? Porra. Não tinha futebol na Grécia Antiga. Como é que você sabe? Você Como tava é lá? que tu sabe? Como é que tu sabe que não tinha futebol? Porque ele foi inventado na Inglaterra muitos anos depois. Rapaz, os ingleses tomaram de assalto, rapaz. Tu não entende. Daniel não tá sabendo das coisas. Rapaz, tá por fora. Mas eu já até perdi o fio da meada do que eu ia falar. Mas essa questão é assim, é a pessoa saber também, quando ela começa a se envolver com a música, até onde ela quer ir, né? Então, assim, é uma coisa que a gente, como professor, fala muito, e a gente vê que muitas vezes até a pessoa não sabe, porque às vezes a gente vem com famigerado, como é que é, sou eclético, aí às vezes é eclético até a página 2, e às vezes a pessoa... Eu gosto disso, sou eclético, você gosta dessa música? Não. Então, exatamente. Que difícil isso, né? Eu gosto de tudo. E essa questão também até das notas embaralhadas, assim, isso não pode ser uma desculpa também, né? Porque, assim, a galera de cordas não temperadas, violino, viola, também tem as notas em diversas posições ali, e a maioria toca com partitura. Então, não é uma questão de as notas serem embaralhadas que vai atrapalhar a leitura. A questão é você estar disposto a estudar e ter noção, como a gente vem sempre falando aqui, que partitura não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma ferramenta para te ajudar. Aquela história que eu venho batendo na tecla aqui diversas vezes, que assim, se você já é bom pra caramba, você toca de ouvido pra caramba, estudar teoria, aprender a ler partitura, não vai tolir a tua capacidade, vai só te ajudar. Coisas que de repente você pegaria ali, que seriam fora da sua caixinha, você perderia tempo, teria que gastar tempo ali para tirar de ouvido e vai na tentativa e erro, você usa as ferramentas da teoria, que são leitura, que é entendimento da teoria, para você ganhar tempo e conseguir tirar mais rápido, sabe? Essa questão, assim, eu entendo esse contexto, principalmente porque violão, acho que se não é o instrumento mais popular, é um dos mais populares, né? É aquela famosa, assim, o cara começa a aprender violão porque ele pode pegar o violão, botar no ombro e ir para qualquer lugar. Vai para, tipo, escola, vai para roda de amigo, vai para luau, vai para qualquer lugar, vai para praça e tá tocando. Não dá para você fazer isso com piano, né? Não, e é baratinho, né? 600 prata, compra um violão médio, né? Então, tipo, é baratinho. Pegar um usado, tem violão de 300, 400. Por isso que hoje em dia o violão está sendo substituído pelo ukulele, né? Que é mais menorzinho ainda, né? A galera, tipo, quase bota na mochila e vai embora. Mais barato ainda, né? 100 prata e tal. As posições Exatamente. ainda mais enxutas. Com uma corda, você com um dedo só, você consegue fazer vários acordes. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, o principal, como a gente fala aqui também, é você ter planejamento, né? Você entender aonde você quer chegar e como você quer chegar. Porque se você fizer um planejamento de estudo, mesmo que seja tocando Legião Urbana, se você se programa, você cria uma rotina, você tem a paciência de estudar, né? Porque estudar outra coisa, galera, infelizmente, né? Quem tá ouvindo a gente sabe disso, né? Tipo, música não é uma coisa mágica, não é o incrível mundo do Disney Channel, que a pessoa assim, nossa, eu sempre quis tocar violão, aí, nossa, tem um violão na parede, ele pega ali e sai tocando a banda toda e magicamente fazendo. Você vai passar, tipo, música são horas de voo, treino, sabe, assim, essa parte de também, não tem jeito, eu acho que horas de voo é a melhor analogia, né? Então, assim, aí se a gente piloto de avião falando, mas eu não toco nada, eu tenho 30 horas de voo. Rotina. E fazendo uma outra analogia também, olha só que interessante, né? Já que a gente tá falando de horas de voo, assim, porque eu vou tocar, eu quero ser músico profissional, mas eu vou só tocar de ouvido. Beleza. Aí vamos supor aqui que você toque muito bem de ouvido, vamos brincar de matemática, né? Você precisa tocar de ouvido, você precisa tirar de ouvido boa percepção, você precisa tocar bem e precisa ler partitura. Aí você toca 10, você tem ali, tipo, vamos botar que você tire de ouvido mais ou menos, então tá um 6 ali, e no final das contas você vai ter, é horrível na partitura e tá com 2. 18 dividido por 3, 6, bonito, né? Você pegaria um avião com um piloto que ficou na média, mas simplesmente assim, ele tem 10 em taxiamento
tem 6 em decolagem e 2 em aterrissagem? Eu não entrei nesse avião, não. Exatamente. Só de É uma coisa a paraquedas. se pensar. Então, vou dar a palavra aqui agora para o Alexandre, porque eu já fiz muitos devaneios aqui agora e ele é uma pessoa mais assertiva e ele vai responder direito. Eu ia comentar que a gente tem uma mensagenzinha ali do Valeriano, né? Comentando uma pergunta para alguém do violão, da guitarra, se conhece algum método de leitura à primeira vista, no máximo falar que já estudaram leitura métrica no Adam Prince e tal. Eu discordo disso, tá? E aqui, tanto eu quanto o Kim, nós somos bacharéis em guitarra, nós fizemos bacharelado em guitarra, fizemos bacharelado em instrumento, né? A gente teve disciplina, inclusive, né, de leitura à primeira vista no instrumento. Existem métodos, sim, de leitura, tá? A maioria deles, na verdade, são do violão. A gente tem que lembrar que o violão, ele é um instrumento que se propõe, né, de início, né, a trabalhar, na verdade, um repertório erudito, um repertório que é basicamente só na partitura. Então, o violão, assim, em sua essência, ele não surge para tocar música popular, para tocar cifra, na verdade, né? Então, a partitura ele faz parte da essência do instrumento, assim como da grande maioria dos instrumentos de cordas, né? Porque assim, a gente pensa, a corda é dedilhada, mas na verdade a essência da leitura nos instrumentos de cordas é muito parecida, que é uma leitura por região. Da mesma forma que você faz isso no violino, a gente faz isso no violão. Você trabalha numa determinada escala que se relaciona com uma determinada região. Então a tua leitura ela tem que ser pensada em uma questão de alcance, né? As notas que você vai ler, quando a gente fala de leitura à primeira vista, um primeiro mito é que a gente acha que assim, a gente nunca passou o olho na partitura, a gente só vai botar e sair nota por nota. As chances de dar problema aí são imensas, né? Então, uma coisa muito comum é que você mapeie mais ou menos a região que você vai tocar no instrumento. Nem que você já só passa um olho e falar, pô, então vou ter que tocar esse Lá 5, alguma coisa do tipo, né? Porque você escolhe uma região mais adequada para tocar. E a partir dessa região mais adequada, você consegue fazer uma leitura à primeira vista. Porque você sabe que não vai... Aquela coisa, imagina, você está tocando ali com corda solta, do nada aparece uma nota que está lá na mizinho, na 14ª casa. É difícil fazer um salto desses, né? Então você mapeia. Mas, sim, existem diversos métodos que se relacionam com a leitura à primeira vista no instrumento de corda. Não é uma novidade, não é uma coisa que as pessoas não fazem. Eu não sei se o Kim, por exemplo, tem essa lembrança, mas eu lembro do Paulo Saffa, um professor que nós tivemos na faculdade, que ele toca bandolim, é um bandolinista. Hoje ele é professor lá da UFRJ. E ele, assim, a leitura à primeira vista dele é assustadora. É realmente uma leitura à primeira vista, né? Eu lembro de uma vez em sala de aula que uma aluna levou uma composição dela, um choro, que era a composição dela, e era assim, um choro com andamento bem acelerado. Ela, não, vamos dar uma olhadinha, ele dava disciplina de música brasileira, vamos dar uma olhada. Ela colocou a partitura na frente dele, ele pediu pra galera acompanhar, e acabou, ele tocou a música de cabo a rabo. Nunca tinha visto a música na vida. Ele sentou e tocou a música do início ao fim, sem errar uma nota. Foi assustador. E tocou, sabe, não tem essa. Sentou e tocou. Então a leitura é prática também, né? A partir do momento que você sabe como trabalhar a sua leitura, como o Kim comentou, é quase aquelas horas de voo, né? Você, mesmo trabalhando com método, você tem que sentar, você tem que praticar. Só que, assim, isso não é diferente de um processo de alfabetização, né? Ninguém chega para a criança e fala, ó, essa letra A, essa letra B, fala, ó, se você somar aqui os dois, né, vai ser barra, vamos trabalhar fonemas. E a criança sai lendo, isso não existe. Ninguém sai lendo em lugar nenhum. Você vai aprender uma língua nova, isso não acontece. Ninguém sai lendo em lugar nenhum. Vão aprender inglês, vamos aprender francês. Francês é regular, tá? A pronúncia é quase sempre a mesma. Você somar isso com isso, em 99% das vezes a pronúncia vai ser essa. Ninguém vai chegar, sentar e sair lendo em francês, gente. Não é assim que funciona. E as pessoas esperam que isso aconteça em música. Não vai acontecer. Só que ler é tão importante quanto você conseguir ouvir, identificar as coisas. Eu acho que é basicamente isso que a gente defende aqui, né? Se a gente levar isso para o outro lado, imagina o cara é ator, de repente, ele quer atuar numa novela, numa peça de teatro. Ele fala, mas eu não leio. Então meu roteiro tem que ser um áudio. Gente, isso parece prático para alguém que está ouvindo o podcast? Porque para mim é a mesma coisa que soa quando o músico fala que só toca de ouvido. Ele só faz peças que existem filmes ou que existem gravações. Exatamente. Né? Imagina só. Que ele fala, não, mas eu decoro muito fácil depois que eu ouço. Gente, assim,
Pra mim é inconcebível. Se eu vou produzir alguma coisa, se eu tô na direção musical de alguma peça, se o cara falar não leio, ele não participa. E acabou, não importa quem ele é. Ah, mas ele é o melhor músico do Brasil, então ele vai ser o melhor músico em outro lugar. Comigo ele não vai ser. Porque imagina se eu preciso de uma urgência de alguma coisa, eu escrevi, ó, tem que ler, o cara não lê. Isso é uma limitação muito grande. Entendeu? E aqui, novamente, eu não tô falando do cara, o cara tem que ser essa leitura como o do Paulo Sá, que eu falei à primeira vista, uma coisa absurda. Não, gente. Ainda que a pessoa consiga ler devagar, ainda que ela lê e fala assim, gente, ó, não vou conseguir bater o olho e já sair lendo tudo. Não tem problema, você tem que saber ler. Né? Ainda que você seja um pouco lento, você tem que saber ler. É só isso que a gente está defendendo aqui. Que nós 4 temos isso aqui como uma crença aqui nossa, né? Eu vou discordar um pouquinho de vocês. Eu tenho uma analogia primeiro. Mentira, não discordar não. Mas a analogia que eu faço, que eu gosto também, é sobre, por exemplo, se eu comprar um livro assim, como perder 10 quilos em uma semana. Depois que eu terminar de ler o livro, eu não vou ter perdido nenhum quilo, porque eu preciso fazer o que o livro mandou, né? Então é só para mostrar a diferença entre prática e teoria, né? A gente precisa dos dois. Se eu quero emagrecer, eu preciso saber como e eu preciso praticar o que eu aprendi. Não adianta nada só eu praticar uma coisa que eu não sei como, porque vai ter frustrações, e não adianta eu só ler e não praticar, porque aí não vai acontecer. Então tem que ter os dois. Sobre histórias, de fato, assim, eu lembro que quando eu estava na graduação, com graduação em composição, eu tinha que compor muitas músicas. Né? A gente tem que compor praticamente uma música por semestre, no mínimo. E eu compunha muito para piano, porque eu tinha muitos amigos pianistas, e eu gostava de... Na verdade, pra falar a verdade, eu nunca gostei de escrever para piano. Eu não gosto muito do instrumento, mas eu tinha que escrever. E eu lembro que eu escrevi uma peça uma vez em compassos alternados. Em compasso 7/8, 5/8, compasso assim mais difícil, com numerador ímpar, né? Então, eu lembro que, assim, nenhum pianista queria tocar minha música, achava muito difícil a questão do ritmo. E eram pianistas muito bons. E achavam difícil e tal. Aí eu tinha um concerto, não tinha pouco tempo, assim, acho que 2 semanas pro concerto. E aí eu resolvi ser cara de pau. Eu perguntei se uma professora, né, Sarah Cohen, professora da UFRJ, se ela poderia tentar tocar, ler, sei lá, minha música, né? Porque eu imaginei assim, ela é professora, ela deve ter um pouco mais de experiência, ela vai conseguir ler. Cara, ela leu à primeira vista melhor do que todo mundo que tinha tentado estudando. Né? E era uma coisa super complexa. E então, assim, ela me salvou, ela tocou essa música umas 2 ou 3 vezes em outros concertos, mas é legal porque, tipo, tudo bem, ela tem uma experiência muito grande e precisa dessa experiência para você desenvolver uma fluência na leitura. Só que, ao mesmo tempo, a Sarah não é professora de piano na UFRJ. Ela é professora de percepção musical. Então, tipo, ela tem um ouvido absurdo em que ela escuta, sei lá, 3 carros buzinando ao mesmo tempo, ela identifica os intervalos e diz, sei lá, o acorde. E, sabe, é um ouvido muito, muito absurdo. A gente chama aquele ouvido... Como é que a gente... Tem um termo pra isso? Não é musculoso, não. Tem um... uma coisa assim, bombada. Um ouvido muito, muito bom para poder identificar as coisas. E ela tem uma leitura incrível. Então, tipo assim, isso para mim é ser um músico completo, né? Você conseguir ler bem, você conseguir saber o que você está fazendo, você conseguir ouvir, você conseguir tocar. Acho que são os 4 pilares. É o ouvir. Seria o que a gente tem no idioma, trazendo a analogia do Alexandre, seriam as 4 habilidades que a gente tem. Seria no idioma, seria a escuta, que seria a percepção musical na música, a leitura, que é a leitura da música também, seja cifra, partitura, tablatura, você tem uma leitura, a fala no idioma, que seria na música a prática musical, que inclui tanto você solfejar quanto você tocar o seu instrumento, e tá faltando a escrita, é você ser capaz de escrever o que você está tocando. Né? Você tem que desenvolver isso. Normalmente as pessoas se focam em uma dessas habilidades, que é o tocar, a prática instrumental. E aí surgem essas pessoas que são virtuosos, são grandes músicos, tocam muito, mas têm um ouvido fraco, ou tem um ouvido médio, não lê nada, ou lê pouco, e não sabe escrever, ou contrata alguém para registrar as músicas dele. Então, assim, é uma aberração, você imagina, é o que a maioria das pessoas fazem. Você entra no YouTube, você tem o quê? Alguma coisa que você vai ver um vídeo, parece uma propaganda de um curso de inglês, que é moda agora, todo mundo tem um curso de inglês. E os cursos de inglês sempre batem na mesma dor. Tem um cara que eu acho engraçado, porque a maneira como ele fala inglês no vídeo, sem querer zoar ele, não vou nem falar o nome, mas ele fala um inglês tão devagar que eu falo, cara, nessa velocidade eu sou fluente também. Ele fala assim,
If you only can listening to English, but you cannot speak. Pô, nessa velocidade, cara, eu sou inglês, assim, sou praticamente americano, porque eu consigo me concentrar na gramática, na palavra, na pronúncia, em tudo. O difícil é falar o inglês na mesma velocidade, mas é uma dor muito recorrente. Quem tá estudando inglês não consigo falar. Eu entendo, eu consigo ler, eu vejo um filme sem legenda, mas eu não consigo falar. Isso é uma frustração. Mas na música parece que não é. Parece que assim, eu já toco, eu não preciso ler. Eu não preciso ouvir, mas tipo assim, faz uma relação, cara. Você não é completo, você não domina o idioma musical, você só sabe uma das competências muito bem, e as outras são mal, só que diferente do inglês e de outro idioma, você não está tentando estudar isso, você não está tentando desenvolver, porque você acha que não é relevante. Então é muito, muito surreal isso, assim, pra mim é uma discussão muito louca, né? Isso, a Clabrit é ouvido tuberculoso, é esse termo, mas é exatamente isso, tem um ouvido bom, mas é incrível como as pessoas não se desenvolvem nessa área das outras competências musicais. Aí ficam um monte de músicos aí muito bons, com muito potencial, mas que não chegam nem na metade desse potencial porque simplesmente menosprezaram ou negligenciaram uma parte muito importante do estudo. E quanto mais a gente vê cursos surgindo que batem nessa tecla, que você joga no Google, assim, se vocês não façam isso, tá, gente? Se vocês pesquisarem no Google, assim, curso de guitarra, acabou a vida de vocês. Qualquer vídeo que vocês forem ver, qualquer coisa que vocês tiverem no Instagram, no Facebook, vai aparecer um vídeo, uma propaganda de um curso de guitarra, de algum guitarrista, que vai querer te ensinar a tocar guitarra em 10 semanas, na velocidade da luz. Se você botar curso de piano, vai aparecer 1 milhão também de cursos no YouTube, vai aparecer propaganda, as palavras-chave que você procura vão te perseguir. E aí, mas agora se você coloca curso de partitura, você quase não vai encontrar, porque a galera não quer ensinar muito você a ler a partitura, entendeu? Você vai encontrar cursos, é óbvio que existem, mas a galera não tá muito interessada nisso. Se você botar como tocar música de ouvido, talvez curso de tocar música de ouvido, você até vai encontrar mais cursos que de partitura, porque as pessoas acham que tocar de ouvido é mais fácil do que ler partitura. Só que como Kim falou, para você chegar no nível de você ter um ouvido bom o suficiente para você realmente tocar qualquer música de ouvido, ou qualquer música dentro de um gênero específico de ouvido, você vai ter que passar muito tempo ouvindo. Porque eu acho engraçado, a gente estava formalizando um método que a gente está criando, né? E a gente conversando sobre as aulas, sobre tudo, e eu conversando com o Alexandre, falando, a gente tem que ver um exercício para poder colocar. Eu falei, podia ser um exercício assim, assim, assado, em que a pessoa tinha que fazer isso, isso, isso. Eu falei, cara, eu acho que as pessoas, elas não vão nem saber identificar se elas estão certas ou não. Porque, infelizmente, tem pessoas que tocam muito bem, e você toca 2 notas diferentes, e pergunta, e aí, a segunda nota foi mais aguda ou mais grave que a primeira? A pessoa não sabe identificar isso, que seria a coisa mais básica da percepção do ouvido musical. Você perceber se subiu, se desceu ou se tá igual. Repetir a mesma nota, eu fiz uma nota mais aguda, eu fiz uma nota mais grave. É o básico do ouvido. E as pessoas não conseguem identificar isso. Então, assim, o cara que não consegue identificar isso dessa forma, acha que em 10 semanas ou em 10 dias, ele vai conseguir tirar uma música. Cara, você não sabe nem identificar se você vai tirar uma música. Seu ouvido precisa passar por muito... E percepção tem a ver com memória e tem a ver com repetição, né? Eu sempre dou esse exemplo. Toda vez que eu cantei uma música no coral, agora eu falei com tempo sem falar no podcast, agora também monopolizei a fala aqui, mas eu vou passar para vocês. Mas eu cantava no coral com o Rafael, e a gente cantou várias músicas, e tem uma música que os tenores, né, na época que eu cantava, desculpa, ainda tô um pouco gripado, os tenores, eles ficavam fazendo assim, dó, lá, várias vezes, começava com dó lá, esse intervalo. De tanto cantar isso, cara, na época, o meu dó e o meu lá eram absolutos. Se a pessoa falava, canto dó, e eu cantava dó. Dá o lá. Eu dava o lá. Ia com o metrônomo, não, com o diapasão e tava certinho, 440. Por quê? Porque percepção tem a ver com memória. Memória e repetição. Então, de tanto repetir, de tanto fazer, de tanto treinar aquilo ali, aquilo foi internalizando na minha cabeça. É claro que agora, se você ouvir esse podcast e falar, deixa eu ver se ele cantou dó, lá, talvez esteja um pouco desafinado. Tá bem próximo ali. Vem aí, Rafael. Rafael já ligou o teclado aí. Dó, lá. Deve ter errado tudo. O intervalo tá certo, é uma terça menor. Agora, se eu fiz dó lá mesmo, eu não sei. Acertei, Rafael? Fala aí. O dó tá sustenido. Dó, lá. Ah, tá. Então, o lá também. Eu fiz uma terça menor. Dó, lá. Ah, tá vendo? Ficou dó sustenido e lá sustenido. Mas enfim, eu na época era afinadinho. Agora subiu um sustenido aí também. Eu tô meio acelerado e quando a gente acelera uma coisa, ela sobe também, é normal, né? Quem pode falar essa parte da tecnologia. Mas só pra dizer assim, que de tanto repetir, mas assim, cara, você não errou. Né?
Sim. Eu tinha um colega que fazia assim, o ditado, por exemplo, ele tocava trompete. O trompete, você pode ter o trompete afinado em dó, mas muita gente ainda toca o trompete afinado em si bemol. E é muito comum encontrar por aí, né? E ele fazia o ditado todo transposto, meio um semitom abaixo. Eu não sei, ele decorou todas as notas um semitom abaixo, porque ele sempre só tocou no trompete em si bemol. A professora, quando pegava, eu fui aluno da Sheila Zaguri, que também é excelente pianista, assim, toca música popular para todo mundo. Músico popular não tem lugar na universidade. Não, a Sheila só toca popular. Ela faz live só tocando música popular e toca pra caramba e tal. E é professora de percepção da UFRJ também. E ela muito sabiamente falou: não vou te dar 0, você acertou tudo. Só tá transposto no semitom abaixo. Entendeu? E ela sabia que ele tocava o trompete em si bemol, né? E tal. Então, na verdade, ele estava escrevendo si bemol, mas as relações intervalares estavam todas corretas. Os ritmos estavam todos corretos. Então, tipo, não tá errado. Eu chamo isso da maldição do instrumento transpositor, né? Que é uma maldição que é assim: você chega para um trompetista e fala assim, toca um ré para mim. Ele não vai poder tocar o ré. Ele vai primeiro perguntar, mas é o ré escrito ou o ré que soa? É a maldição, ele nunca vai poder tocar a nota que você pedir, ele sempre vai ter que tirar essa dúvida. Agora, olha o que é o hábito. Nessa mesma turma, tinha um outro trombonista, e o trombone normalmente é em dó, né? Pode ter um trombone em outra tonalidade, talvez em si bemol, mas esse já é bem mais incomum. Então ele tocava trombone em dó. Só que ele só lia na clave de Fá. É uma coisa muito engraçada. Eu dava a clave de Sol pra ele, ele não sabia ler. Que teoricamente todo mundo lê que era clave de Sol, esse trombonista ele não lia. E ele teve uma hora que ele se revoltou e falou: professora, eu não consigo essa clave esquisita. Também é uma limitação, sabe? O treinamento de leitura à primeira vista do piano, por exemplo, que eu tenho aqui alguns livros, a leitura à primeira vista a gente treina lendo em todas as claves. Na verdade, um dos choques é você ter que ler na clave de dó, assim, 2 claves de dó uma em cima da outra, e você ter que ler à primeira vista aquilo na clave de dó. Eu tô sofrendo isso no contraponto. Tô dando aula de contraponto na FRJ, eu sofro tendo que ler os exercícios também. Por algum motivo, depois, quando você vai ler na clave de Sol e na clave de Fá, que são as claves mais comuns no piano, você fica muito mais rápido. Então, tipo, eu fazia as aulas de partuspilo, que quer dizer leitura de partitura, né? Tocando partitura e tal, que é leitura à primeira vista. E depois o professor, a gente tinha aquela fase da clave de dó, depois ele tirava e me dava uma partitura com as claves originais, mas a clave de sol e de fá só, né? Às vezes 3, 4 claves, era normalmente uma partitura coral. Gente, saía assim que era uma beleza. Então, tipo, a leitura nas claves originais, nas claves de dó, elas no início você fica com dificuldade, depois vai que vai. Aí tem uma pergunta aí da Mariana perguntando se qualquer pessoa que saiba tocar muito bem um instrumento pode se declarar professor e dar aulas em escolas e cursos. Olha, tocar bem o instrumento, como a gente já disse, por exemplo, a Sheila e a Sara, elas tocam muito bem o instrumento e são excelentes professores. E elas têm formação pedagógica, né? Eu acho que é sempre perigoso quando você tem, assim, o cara toca muito bem, mas não tem nenhuma noção pedagógica. Tipo, não tem nada assim, nenhum vazamento pedagógico. Normalmente fica mais difícil para quem está aprendendo. A formação pedagógica é importantíssima, ou pelo menos o norteamento. Eu não estou dizendo formação de ter diploma. O que eu estou dizendo é ter informação. O cara saber métodos de ensino, o cara conhecer caminhos que sejam um norte para a pessoa, o cara ter alguma didática. O fato dele tocar bem não quer dizer que ele vai conseguir passar bem tudo. Então, por exemplo, o que nós temos, o que eu percebo muito na área do canto, especialmente o canto lírico, o que chama-se canto lírico, porque esse termo para mim não quer dizer nada. Mas enfim, não vou entrar nesse âmbito e tal. O que chamam de canto lírico, por exemplo, que o pessoal se resume a um repertório do século XIX e o professor só canta. Canta, bota o aluno para cantar, trabalha só o tônus vocal, mas o aluno às vezes não sabe nem se ele está afinando aquilo ali. E o cara fica fazendo um monte de escala, subindo e descendo, sabe? É meio que você está malhando sem nenhum objetivo, sabe? Você está ali tonificando só braço, e a perna fininha. É mais ou menos isso, sabe? O famoso caranguejo. E ao mesmo tempo você também nem sabe por que você está fazendo aquilo, você só está malhando o braço. Entende? Tipo, não tem nem o objetivo de deixar o braço mais forte e tal. Isso é um problema, né? E aí você vê que há uma falha pedagógica imensa. Eu tive um professor de canto, o motivo pelo qual eu saí da aula dele é porque ele não conhecia Dowland. Perguntei para ele, eu levei uma partitura de Dowland para aula,
um compositor da Renascença, famoso, quem toca violão já deve ter tocado algum Dowland na vida. Eu toquei na FRJ, no THE. Alguém já... Eu cheguei com a partitura de um Dowland, uma música conhecida, acho que foi Fine Next for Ladies, o cara não conhecia Dowland. Falei, pô, bicho, tu não pode ser professor de canto sem conhecer Dowland, cara. O cara é um gigante da Renascença, não tem condição. Eu falei, não vou fazer com esse cara, pode ser o melhor cantor que for. O cara não tem conhecimento histórico para dar aula de canto. Ele só vai me ensinar o repertório do século XIX que ele conhece. Eu acredito que de nós 4 aqui, a gente não tem medo de nenhum repertório que venha. A gente pode não dominar determinadas linguagens, como, por exemplo, quando eu cheguei no grupo de pagode lá, eu dominava, assim, porque os sambinhas e tal, mas algumas coisas eu não sabia nem quais eram as músicas que eles vinham tocar, porque eu não sou... A gente vê o vídeo, vai ser igual aquele filme O Lobo de Wall Street, o Rafael bêbado, achando, pô, tô tocando pra caramba. Ele tocando todo outro tom, a galera assim, pô, tira esse cara daqui. E ele tocando em qualquer tom ali. Tocando Beethoven. No meio do pagode, Rafael tocando Beethoven na sonata. Aquele pagodão lá rolando, realmente, muita coisa eu não domino a linguagem, não tá no meu repertório de audição, eu não ouço muito. A gente aprende muito ouvindo, claro, entende? Mas só que quando eu não tenho medo, porque, bem, eu sei o caminho que eu preciso percorrer para aprender aquela linguagem. Então, tipo, peraí, eu não teria medo se alguém chegasse e olha, a gente tem a turnê para fazer, vamos passar um ano tocando pagode aí no Brasil inteiro, você vai ganhar $5 milhões. Pô, vou dar meu jeito, vou aprender pagode, vou dar meu jeito, entendeu? Vou sentar, mas eu sei o caminho que eu preciso percorrer. Eu sei os tipos de acordes que provavelmente vão usar lá, as levadas rítmicas que provavelmente vão usar, sei aonde encontrar o repertório para ouvir, entendeu? As pessoas para ouvir, sei especialistas no assunto que eu posso consultar. Eu também sei ler em português e em inglês, então, mas em inglês não vai ter muita literatura, mas em português provavelmente tem algumas dissertações de mestrado ou doutorado falando sobre o assunto, algumas publicações acadêmicas sobre o assunto. Então eu sei o caminho que eu posso chegar. Eu acho que a limitação da leitura, na verdade, acima de tudo, é a limitação de você aprender a estudar. Você fica sem saber estudar música, você não sabe por onde começar a estudar música. Qualquer exemplo que você for pegar, vai ter uma partitura, vai ter alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, tipo assim, a primeira coisa que eu pegaria, por exemplo, para fazer pagode, que eu tenho aqui em mãos, é esse livrinho vermelho aqui, 211 levadas rítmicas. Provavelmente aqui tem uma levada de pagode. Se é a que eu preciso, eu não sei. Se é a que eu tenho que ser, eu não sei, mas é um ponto de partida. Aí eu venho aqui, vou abrir ele, tá tudo em partitura. Pra sintetizar. Não como ele falar que é xibum, bum, bum, xibum. Sabe? Ele não vai escrever tibum, tibum, bum, bum, pô. Chaculaco, chaculeco. Bolo, biscoito. Se for o bolo pão como eu fiz na live do Maestria, beleza, né? Se ele criar o sentido do bolo pão aqui, beleza, mas... Tipo, pra sintetizar... Porra. Tem um xelengo-dengo ali, tem um xelengo-dengo, porra. Assim, em cima da pergunta da Mariana, né? Acho que dá para sintetizar uma coisa com uma crença nossa aqui também, que é aquela ideia de que, assim, saber fazer é diferente de saber ensinar, né? Acho que se você quer aprender alguma coisa, arruma um professor. Não adianta, não, mas o cara, ele é, poxa, o maior violonista do Brasil. Desculpa, isso não significa absolutamente nada. Isso não significa que ele vai conseguir te fazer virar o maior violonista do Brasil. São coisas completamente diferentes, tá? Muitas vezes a gente pode levar isso para qualquer outra área, né? Será que, o Messi vai saber ensinar alguém a jogar futebol? Ou ele só tem aquela competência dele, que se limita realmente a ele? Sabe, as chances são de que ele não saiba como é que ele chegou até ali, assim, ele fez os treinos, ensinaram para ele algumas coisas e ele conseguiu desenvolver. Mas será que ele teve método no aprendizado dele? Será que ele sabia o método que ele estava seguindo? Eu diria que não. Então, assim, a gente sabe que no Brasil, a única limitação que a gente tem em termos de atuação profissional é que a Mariana perguntou, em curso ou escola? Em escola, uma pessoa que não tem licenciatura não pode atuar, né? Então, existe essa limitação. Então, dentro de uma escola, você precisa ter a licenciatura para estar ali atuando. Então, assim, isso pelo menos é uma limitação, pelo menos é uma forma de falar, olha, a pessoa que está aqui, ela tem que saber minimamente o que ela está fazendo, né? Ela tem que conseguir entender assim, sei lá, da pedagogia de ensino ali da área em que ela está atuando, né? Ou ainda que seja uma questão pedagógica mais geral, mas ela tem que saber alguma coisa. Em cursos de música é realmente complicado, porque é uma coisa muito nebulosa. Assim, escolas de música, a gente já atuou, acho que todos nós já atuamos em escolas de música, e eu atuei uma vez com o Daniel, né?
E era assim, a gente estava fazendo faculdade, a gente olhava em volta assim, cara, não tinha ninguém, absolutamente ninguém, que tinha ou uma formação ou que estava buscando uma formação, né? A gente teve um colega de trabalho que o currículo dele era literalmente, só tinha uma coisa no currículo, que era aprender a tocar sozinho. E o currículo dele se limitava a isso. A gente viu por acidente uma vez, estava na tela lá da recepcionista, a gente olhou e foi assustador demais ler um negócio desse. Porque a gente fica se perguntando, o que é uma pessoa que aprendeu a tocar sozinho e nunca teve nenhum outro tipo de formação, nem que seja cursinho, qualquer coisa para se aperfeiçoar, o que essa pessoa tem de capacidade para conseguir ensinar uma outra pessoa a fazer alguma coisa, né? Porque para mim é um grande estímulo para a pessoa, cara, eu tô aprendendo a tocar sozinho, pô, um abraço, deixa eu fazer a mesma coisa, por que eu vou fazer aula contigo, né? Então, aqui fica uma reflexão, a gente sempre bate nesse ponto, que é importante procurar professor quando você quer aprender a fazer alguma coisa, né? Pessoas que possuem metodologia, pessoas que seguem determinadas ideias, que têm, enfim, algumas limitações muito bem definidas em relação ao ensino, né? E não qualquer um que faz, ou tem até, o que é muito comum no mundo hoje em dia, né? Que tem muita visualização no YouTube. A gente sempre coloca isso como uma crença aí, só para definir aqui, eu acho que tentar responder bem diretamente o que a Mariana colocou. Acho que, assim, nem todo mundo que toca muito bem está preparada para dar aula, mas a gente não tem uma limitação em termos profissionais disso que impeça que uma pessoa que toca um instrumento, ainda que nem toque bem, né, de atuar dando aula em algum lugar, assim como uma pessoa pode dar aula, sei lá, oferecer aula particular de matemática, sem, no entanto, provar qualquer tipo de competência para isso, ela só oferece, né, ninguém vai fazer uma patrulha, entrar na casa de uma pessoa que está recebendo aula de matemática, não, olha só, você está tendo aula com essa pessoa, ela não está devidamente capacitada, né, e retirar os gemados, isso não existe, então... Mas não custa perguntar, né, Alexandre? Tipo, onde você estudou? Onde você se formou? Com certeza. Né? Qual é o método que você vai usar comigo? Aonde eu vou? Qual é o ponto de partida e o ponto de chegada desse método? Gente, todos os métodos têm pontos de partida e pontos de chegadas bem objetivos e claros. Se não é claro, ele não tem método. É simples assim. Se o cara falar, não, você vai pegar de ouvido e você vai depois tocar pra caramba. Ele não tem método. Porque o tocar pra caramba não tá delimitado. Se você vem estudar comigo, eu tenho certeza que você não vai tocar pagode pra caramba. Você vai aprender a chegar no material que vai te ensinar a tocar pagode pra caramba. Entendeu? Mas eu não domino a linguagem do pagode. Daniel, por exemplo, eu dou aula de canto e o Daniel também dá aula de canto. O Daniel, se alguém chegar pra mim procurando, eu quero cantar heavy metal, eu vou dar pro Daniel. Porque o Daniel sabe cantar heavy metal, eu não sei nada de heavy metal. Entendeu? Agora o Daniel tem uma experiência imensa de heavy metal, mesmo sem ter formação em canto. E ele sabe ensinar heavy metal. Formação, tô dizendo formação acadêmica, né? No sentido do diploma dele não está escrito canto. O diploma dele está escrito composição. Mas a prática dele de heavy metal é tão grande que eu tenho certeza que ele daria uma aula de heavy metal muito melhor que muito professor da UFRJ, que não dominam o entendimento da coisa. Esses dias, por exemplo, essa semana, eu tava assistindo um filme da Disney lindo, chama-se Soul, o filme. Assisti com a minha sobrinha. E, gente, a tecnologia que eles usaram naquele filme é incrível. Eles devem ter pego a mão de um pianista. O filme é sobre um pianista que toca jazz. Não sei se quem tá aqui viu. E a mão dele no desenho toca exatamente as notas certas e os acordes. Eles devem ter usado alguma tecnologia que filmou a mão de um pianista de jazz e replicou na mão do desenho animado. Né? Um filme da Pixar sempre é coisa genial. Então, exatamente... E aí tinha uma menina tocando trombone. Exatamente as notas do trombone que ela tocava era a posição da vara. Muito lindo o filme e tal. E tem uma cena, uma das primeiras cenas é quando esse personagem que é pianista senta no piano e ele vai tocar com uma diva do jazz que toca saxofone e ela fala assim, senta aí e toca. E ela já começa a tocar e ele, mas você não vai nem... Ele ainda fala, o que todo músico falaria, sabe? O que todo músico normal falaria, mas tu não vai nem me dar o tom, não tem nenhuma partitura. Aí ela ignora ele e continua tocando. Só que ele domina as linguagens todas do jazz. Aí ele vai tateando, no filme mostra ele tateando e pegando fazendo alguns clichês e indo aos poucos. Ou seja, aí a pessoa que não tem um conhecimento musical vai olhar aquilo e achar que é normal. Mas o próprio filme, a própria cena do filme mostra o quão incrível aquele músico é e o quão capaz em jazz e naquela linguagem específica ele é para fazer. Entende? Então, às vezes, a gente se pega, né? Pegando um pouquinho essa coisa ali do comentário da Clara, que falou que o Brad Pitt tem uma doença que não consegue decorar lendo. Isso é uma exceção. Entende? Para o Brad Pitt conseguir alcançar aquele espaço que ele tem, primeiro ele tem que ser bonitão, que é o que ele é mesmo. então, tipo, ser bonitão, você já consegue um bom espaço ali onde o Brad Pitt conseguiu. Segundo, ele tem que ser um baita de um ator.
Né? Terceiro, ele vai ter que ter uma galerinha ali do lado dele para poder falar isso. Aí eu posso cair nesse tipo. Depois que eu já sou bonitão, que eu já me coloquei no espaço, eu posso cair no capricho de pedir para alguém falar para mim e decorar. Enquanto eu não me posicionei, eu sou um Harris mortal. Então, provavelmente, antes dele chegar nesse ponto, ele teve que ler muito roteiro e decorar muito roteiro no método anterior. Ou então ter o discernimento de pegar o que ele tinha que ler e colocar num Google da vida que fique falando, um text speech que fique falando para ele, se é que tinha tecnologia na época que ele estava começando e tal. Enfim, até ele chegar nesse ponto, ele teve que, sim, ler muita coisa, decorar muita coisa pelos métodos mais comuns de fazer as coisas, né? Não sei se o Alexandre quer falar alguma coisa, vi que o Alexandre escreveu alguma coisa, mas não tive tempo de ler. Desculpa. Não, só comentei. A Mariana fez uma outra pergunta aqui interessante, mas eu acho que vai distanciar muito a gente aqui da live, né? A gente, inclusive, já passou aqui até do tempo que a gente costuma fazer de live, e isso pode ficar aí para uma próxima, né? A gente, para uma próxima live, aborda esse tipo de pergunta, que é uma pergunta legal, né? Essa pergunta que ela fez, em relação à formação, é uma questão legal, dispositivos legais, né? Mas acho que é um outro papo, a gente vai se distanciar muito, né? Uhum. Daniel, a gente não está te ouvindo, Daniel. Desculpa, a gente vai anotar essa pergunta para os próximos episódios. Com certeza a gente vai voltar nesses temas aí, muitos temas. O Valeriano acabou de escrever também uma pergunta, um comentário. A gente vai voltar a isso no nosso podcast, lembrando que agora ele é quinzenal. Então, queria agradecer aí a presença de todo mundo que está assistindo a gente. Você está assistindo a gravação, não tem problema. Esse podcast vai ficar disponível, você pode ouvir com calma depois. Ou ouvir na velocidade 2, se você conseguir entender a gente falando na velocidade 2. Que eu falo a velocidade 2 naturalmente. Quando eu vou ouvir agora no WhatsApp, que tem velocidade 2 também, quando eu ouço na velocidade normal, parece que tá todo mundo drogado, assim. Porque eu escuto todo mundo falando muito rápido, porque não, porque eu tenho que fazer isso. É quando eu vejo, não, porque eu tenho que fazer. Aí eu falo, caraca, dá um efeito, assim, não sei se vocês têm essa coisa também. Mas enfim, sem sair do tema do podcast totalmente. Queria agradecer então a Rafael, Kim e Alexandre pela essa frutífera discussão que nós tivemos aqui. Então, o ponto final é, entre leitura e ouvido, fique com os dois. Acho que essa é uma coisa que todos concordam. O Rafael não concorda, por isso ele acabou de sair. Bom, tô brincando. Voltou aí, Rafael. Então é isso, pessoal. Lembrando que agora o nosso podcast é quinzenal, nos vemos daqui a 15 dias. Sexta-feira daqui a 15 dias, eu não sei quando exatamente, posso até olhar aqui rapidinho. Eu vou ver no dia 18 de junho. Então, até lá, pessoal. Valeu.